E se a gente olhar para a história da arqueologia brasileira, uma das áreas onde a gente tem pesquisa desde o século XIX é a região amazônica. E essa pesquisa na região amazônica ela está essencialmente ligada a dois museus importantes aqui do Brasil, importantíssimos, que são o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que pegou fogo, infelizmente, em 2018, e o Museu Emílio Guild lá de Belém, que é um museu que tem quase 160 anos de idade. A gente tem aqui em São Paulo, quando o Museu do Ipiranga, que hoje em dia a gente chama de Museu Paulista, foi criado, a gente começa a ter uma atividade de pesquisas também, principalmente a partir dos anos 50, de pesquisa arqueológica na Amazônia, reunindo coleções, né? Existia um antropólogo, um arqueólogo chamado Harold Schutz, que era um gaúcho de origem alemã que trabalhou, fez pesquisas importantes em diferentes lugares da Amazônia. Mas é basicamente no Museu Guild e no Museu Nacional, e sobretudo no Museu Guild, depois da Segunda Guerra Mundial, é natural que seja assim, porque o Museu Guild está em Belém, e como eu falei, é um centro muito importante, que as pesquisas arqueológicas se centralizaram. A gente tem outras instituições que realizaram pesquisas na Amazônia nos anos 70 e 80, mas a maior parte dessas coleções foram formadas e ficavam lá em Belém, né? Então uma coisa interessante que aconteceu no meu caso foi a possibilidade de consolidar ao longo do tempo, digamos assim, uma área de pesquisa voltada para a arqueologia da Amazônia aqui em São Paulo. Eu trabalho no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, eu falei do Museu do Ipiranga, né, do Museu Paulista. Este museu onde eu trabalho hoje, a gente tem coleções arqueológicas que vieram do Museu do Ipiranga, então existe uma certa continuidade histórica nesse sentido, já que o MAI, esse Museu de Arqueologia e Etnologia, ele resulta da fusão de várias instituições, ou departamentos que existiam aqui na USP, o Acervo Plinairosa do Departamento de Antropologia, o antigo Museu de Arqueologia e Etnologia, as coleções arqueológicas e etnológicas do Museu do Ipiranga e... estou esquecendo de alguma coisa. Não, são essas instituições. Então, assim, o MAI vem da fusão dessas antigas instituições, então a gente recebeu as coleções do Museu do Ipiranga. Agora, eu acho que houve duas coisas importantes, eu diria três coisas importantes, que permitiram uma virada, que, a meu ver, tem sido fundamental na pesquisa arqueológica da Amazônia, e consolidando a gente. Eu falei isso sem, não é ufanismo, né? Mas hoje em dia a gente tem aqui na USP, talvez o principal centro de pesquisa arqueológica na Amazônia, junto com o Museu Guild, lá em Belém, em qualquer lugar do mundo. Eu acho que são três coisas importantes. A primeira delas tem sido esses financiamentos da FAPESP, desde 99, que tem apoiado constantemente as nossas pesquisas e as pesquisas de várias pessoas que passaram pela pós-graduação aqui no museu. A segunda é a pós-graduação que a gente consolidou a partir de 2004 em arqueologia aqui na USP. Então isso abriu a possibilidade de atração de jovens, né, de vários lugares do Brasil e até do exterior para trabalhar na Amazônia, né. Uma coisa importante que aconteceu também foi nessa mesma época, no começo, né, dos anos 2000, 2010, foi a abertura de novas posições de ensino e pesquisa em arqueologia. Foram criados novos programas de graduação em arqueologia pelo Brasil, inclusive na Amazônia. A gente tem 4 programas de graduação em arqueologia na Amazônia e muitos desses programas absorveram essas jovens doutoras e doutores que passaram por aqui. E acho que, eu falei 3, mas são 4 na verdade. E a quarta coisa foi uma grande mudança teórica que aconteceu no campo da antropologia que interferiu na arqueologia também. Essa ideia não vem da arqueologia, ela vem da antropologia, mas que mudança teórica é essa? É a ideia de que os povos da floresta, os povos indígenas, ao longo dos milênios, eles criaram a Amazônia que a gente conhece hoje em dia. Essa hipótese ela vem a partir de contextos de pesquisas com populações indígenas contemporâneas, realizadas na década de 80, e ela demandava um teste dessa hipótese a partir da arqueologia. O pessoal viu isso acontecer com populações do presente, mas a questão é saber o quão antigas eram essas relações de transformação da natureza. Então isso deu para a arqueologia amazônica uma base teórica que foi muito importante e que até hoje funciona para dar uma liga para pesquisas na região. Então, assim, é muito bacana ver essa história acontecer nesses últimos 30 e poucos anos, né? Desde a década de 90, antes mesmo no meu caso, por exemplo, eu tive auxílio do CNPq para fazer doutorado no exterior. O CNPq tinha, nos anos 90, decidiu, no final dos anos 80, que a arqueologia era uma área estratégica, porque não havia programas de pós-graduação aqui no Brasil ainda. E fez uma coisa chamada ação induzida. Algumas áreas foram escolhidas pelo CNPq como áreas estratégicas e várias pessoas da minha geração receberam bolsas para fazer doutorados no exterior. Esse foi o meu caso também. Então foi um investimento importante na formação da gente, que eu acho que também traz consequências positivas para o campo da arqueologia hoje em dia, né? São políticas públicas, eu acho, sob vários aspectos, né?
criação de novas áreas, fomento da pós-graduação, investimento na pós-graduação no exterior, fomento à pesquisa pela FAPESP, obviamente, né, mas que trazem resultados que são muito positivos hoje, na minha opinião. Então, até a década de 80, a gente tinha uma hipótese que era muito forte, que ela resultava de pesquisas feitas, né, por arqueólogos estrangeiros, e mais brasileiros também, aqui na Amazônia, que estava ligada à ideia de que a Amazônia era uma região marginal, periférica no contexto dessa história antiga, profunda da América do Sul. Todas as grandes inovações que aconteceram aqui, porque a gente sabe que a América do Sul, a gente tem a emergência do Estado, né? A gente tem, de maneira independente, coisas que aconteceram aqui na América do Sul sem aparentemente nenhum estímulo externo, né? A gente tem um processo muito antigo de domesticação de plantas, uma espécie de neolítico aqui da América do Sul. A produção independente de cerâmica foi uma invenção que aconteceu aqui de maneira independente nesse continente também. E até a década de 80, a hipótese que prevalecia ainda é que todas essas inovações elas aconteceram na região andina, nos Andes centrais, e que a partir desse centro de inovação elas teriam se dispersado para outros lugares do continente. Essa ideia, na verdade, é uma ideia que vem desde o início do século XIX, pelo menos, né? Os viajantes alemães que passaram pela Amazônia, uma figura muito importante para a história da ciência do Brasil, é o Carl von Martius, que era um botânico, né, que veio na expedição, veio quando a princesa Leopoldina se casou com Dom Pedro, né, veio se casar com Dom Pedro, ela trouxe com ela uma comissão de sábios e de artistas, e o von Martius fazia parte desse grupo de naturalistas. E ele viajou pela Amazônia junto com o Spix, que era o colega dele nessa viagem. Martius era botânico, Spix era zoólogo. E uma coisa que chamou muita atenção deles andando pela Amazônia era a diversidade de línguas indígenas, era muito grande. Eles não conseguiam explicar isso direito. Até porque eles vinham de um contexto político que era o da Alemanha, onde exatamente o oposto acontecia. Existiam várias formações políticas independentes, né? Ducados, principados, reinos, né? Mas que eram politicamente independentes entre si, mas que tinham em comum o uso da língua alemã. Isso serviu de base, inclusive, para justificar a unificação política da Alemanha que aconteceu posteriormente. Aqui não, porque eles viram, não havia Estado, não havia nenhuma forma mais visível de centralização política e uma diversidade de línguas muito grande. E qual foi a hipótese que eles formularam? A ideia de que esses povos seriam descendentes de populações mais civilizadas ou mais avançadas, que teriam vivido em outras partes do continente, na região andina e até na região da América Central. Já se conhecia as ruínas dos povos maia, por exemplo, de outras populações ali perto da cidade do México, né, onde é hoje México e Guatemala, e também no que é hoje o Peru. Né? E qual que foi a hipótese que ele propôs? Esses grupos saíram desses centros, com esse padrão mais avançado de civilização, chegaram aqui nas regiões tropicais, não encontraram condições no meio ambiente para manter aquele mesmo padrão de civilização mais hierarquizada, mais elaborada de acordo com essa perspectiva, e acabaram decaindo para formas de vida mais próximas da barbárie. Então essa ideia de ter um monte de língua diferente queria dizer o quê? Era um registro no presente de várias levas de populações que vieram para cá no passado e acabaram degringolando, digamos assim, no contexto tropical. Essa ideia ela foi sendo transformada ao longo dos tempos, mas ela prevaleceu. Eu não diria como uma unanimidade, mas ela era muito forte ainda na década de 80. Já havia algumas pessoas que discordavam disso, né? Mas até por uma questão política, por causa da ditadura militar, de 64 até 85, era muito difícil que autores que tivessem uma perspectiva diferente, crítica a essa hipótese, pudessem trabalhar aqui no Brasil. Eu não estou dizendo que os autores que defendiam essa hipótese eram necessariamente favoráveis à ditadura, mas existia uma consolidação, um contexto político que favorecia, por uma série de razões, que as pessoas que trabalhassem com essa hipótese continuassem atuando aqui na Amazônia, e quem tinha uma visão crítica não tinha acesso à região. Isso começa a virar nos anos 80. Né? Trabalhos feitos por uma arqueóloga norte-americana chamada Anna Roosevelt, que foi trabalhar na ilha de Marajó, depois na região de Santarém. Ela encontrou num sítio chamado Taperinha, por exemplo, cerâmicas arqueológicas que ela datou em 7.000 anos, que são as mais antigas de todo o continente americano. Ela mostrou que tinha gente vivendo aqui na Amazônia há mais de 12.000 anos, escavando um sítio chamado Caverna da Pedra Pintada. Então digamos assim, ela abriu uma porta. Né? Existe um outro arqueólogo muito importante, acho que a contribuição intelectual mais importante, na minha opinião, é de um arqueólogo gaúcho, chamado José Brochado, que está vivo ainda. Inclusive a tese de doutorado dele, que talvez seja um dos textos mais importantes da arqueologia brasileira,
que ele defendeu nos Estados Unidos em 84, acabou de ser traduzido para o português depois de 40 anos. E esse trabalho do Brochado é maravilhoso, ele é um mestre para todos nós, porque ele fala, na abertura da tese dele, ele fala, olha, não dá para a gente separar o que a gente encontra, o que a gente chama de registro arqueológico, esses cacos de cerâmica, né, as amostras de solo, das populações indígenas que vivem no Brasil até hoje. A arqueologia, no fundo, é a história dos povos indígenas. E essa formulação, que aparentemente é meio óbvia e meio simples, mas que é muito sofisticada do ponto de vista teórico, justamente com essa ideia de que a natureza foi transformada pelos povos indígenas, ela deu a conjunção dessas duas ideias poderosas, ela deu essa liga conceitual e teórica para a minha geração de arqueólogos. Né? No meu caso, eu tive muita sorte de estar aqui em São Paulo, ligado a um programa de pós-graduação e ter acesso aos recursos da FAPESP. Então, essa possibilidade de trabalhar dessa maneira, ela foi muito interessante. Uma coisa que eu procurei fazer e que deu muito certo, e até hoje funciona bem com as bolsas FAPESP, com os auxílios da FAPESP, eu tentei trazer aqui para o Brasil um modelo de prática de pesquisa que foi muito comum, e é muito comum ainda em outros lugares do mundo. Né? Tem um projeto muito importante que foi feito nos anos 60, na região de Oaxaca, no México, por um arqueólogo norte-americano chamado Kent Flannery. E o que o Kent Flannery fez? Ele tinha algumas questões básicas, né? Origem do Estado, origens da agricultura. Então ele escolheu um vale lá em Oaxaca, perto de um sítio muito importante chamado Monte Albán, delimitou esse vale, é uma área grande, e ele trouxe vários alunos de doutorado, que foram orientandos e orientandas dele, trabalharam com questões relativas à arqueologia de Oaxaca. Então eles montaram uma base de pesquisa, com muita troca de informação, porque todo mundo fazia campo junto. Tinha um guarda-chuva teórico conceitual que abrigava essas pesquisas individuais de doutorado. Eu tentei fazer a mesma coisa aqui na Amazônia Central e também hoje em dia na região do Alto Madeira. Os auxílios FAPESP dão esse guarda-chuva, tem uma série de problemas teóricos mais amplos e conceituais, e as minhas orientandas e orientandos vão para campo, a gente vai para campo juntos, cada um tem o seu projeto de pesquisa específico, mas um alimenta o projeto do outro. Então isso permite o rendimento dos resultados, ele é muito mais amplo. E uma coisa importante também é o que é trabalhar em equipe, porque a arqueologia é trabalho em equipe. Então, desde cedo, essas pessoas elas aprendem a fazer arqueologia a partir dessa prática colaborativa. E essa coisa foi muito bacana. A FAPESP sempre me deu essa liberdade de formatar meus projetos a partir dessa perspectiva. É um modelo moderno. Assim, eu sou aqui, eu estudei na USP, eu fiz história, né? Que é muito legal, mas assim, é aquela coisa. Na antropologia também são maravilhosos, mas é a pesquisa individual. Tem áreas de conhecimento que tem que ser assim, a produção é mais solitária, mas a arqueologia, coisa que envolve coleta de campo, como é o caso da zoologia, né, na área dele, você põe todo mundo no barco, vai o herpetólogo, vai o ictiólogo, né, aí cada um pega o seu bicho, um vai ajudando o outro, um sai para coletar à noite, outro de manhã, né? Isso é muito bacana, mas a gente nunca teve um barco, né? Já tive esse sonho, mas teria sido legal, mas acho que, né? Tem umas coisas que acontecem que a gente não prevê, né? Só depois que a gente vê os resultados, né? No meu caso específico, eu tive muita sorte, porque eu me formei aqui em São Paulo, fiz história aqui na USP. Meu primeiro emprego foi em Belém, lá no Museu Guild. Fui para lá em 87, mas a partir de 86 eu já ia bastante para lá. Depois eu peguei hepatite, fiquei doente, voltei para São Paulo e acabei entrando aqui na USP como técnico, mas isso é outra história. Mas lá em Belém, no Museu Guild nessa época, quem me levou para lá foi o Walter Neves, todo mundo conhece o Walter, foi professor aqui da USP, trabalha, né, com aqueles sítios antigos de Lagoa Santa, mas ele morou uma época em Belém. Eu trabalhei muito com o Walter nessa época. E uma coisa interessante, naquela época em Belém, havia dois professores, dois antropólogos que trabalhavam no Museu Guild, dois norte-americanos, que estavam ali, eram recém-doutores, jovens doutores, fazendo pesquisas, a meu ver, absolutamente revolucionárias. O nome deles era Darrell Posey, o Darrell já morreu. Ele, depois de morar em Belém, ele foi para Oxford, foi professor em Oxford, lá ele morreu jovem, com 55 anos. E o outro que está vivo até hoje, que está ativo até hoje, que é o William Ballet, que nós conhecemos como Bill Ballet, que é professor na Universidade de Tulane, nos Estados Unidos. E o Darrell e o Bill estavam falando algo por caminhos paralelos, estavam falando basicamente a mesma coisa, que é absolutamente revolucionário. No caso do Bill, o que ele dizia? Ele tinha feito o doutorado dele com um grupo indígena que fala uma língua tupi-guarani, da Amazônia Maranhense, o povo Urubu-Capó. E o que ele percebeu? Que existe uma outra população indígena que vive na região, que são os Auá-Guajá,
Os urubucapores, eles fazem agricultura de mandioca, derrubam a roça, põem fogo para plantar. E o que acontece? Depois que as roças são abandonadas, a gente tem um surgimento de matas de palmeira babaçu. E os Auaguajá, que vivem na mesma região e que têm uma relação de conflito até com os Capó, não são agricultores, eles são caçadores e coletores, mas eles exploram essas matas de babaçu, que são resultado das antigas roças dos urubu-capó. Então o que ele dizia? Que a adaptação, nessa época da antropologia, era muito forte um debate sobre adaptação humana, a relação com o meio ambiente. Essa linha foi muito forte dentro do que a gente chama de antropologia ecológica, desde os anos 50 até a década de 90. O que o Bill demonstrou? Que esse povo, Auaguajá, a adaptação deles, ela ocorria não a partir de uma floresta natural, mas a partir de uma floresta que resultava das atividades de cultivo, né, e de manejo da floresta do povo urubu-capora. Então era uma adaptação a uma floresta que tinha uma origem histórica e não uma origem puramente natural. E o Darryl Pose é a mesma coisa, trabalhando com o povo Kayapó-Gorotiri, lá do Pará também. Ele mostrava como os Kayapós, que viviam numa área de transição entre floresta e cerrado, plantavam ilhas de floresta em meio ao cerrado, com plantas medicinais, plantas economicamente importantes, plantas alimentícias. Então, como eles plantavam, né, mudas de plantas ao longo das suas trilhas pela floresta, ele começou a mostrar como a floresta na qual os Kayapó-Gorotiri vivem até hoje, ela era também modificada pelas atividades de manejo dessas populações. Então, quando eu comecei, imaginem vocês, as ideias que a gente tinha para a Amazônia, que nunca teve muita gente, populações, né, uma área marginal, elas estavam baseadas no quê? No que a gente chama de determinismo ambiental. A noção de que os ambientes amazônicos, eles tinham uma influência tão forte, né, eles eram tão limitantes que colocariam um limite, por exemplo, né, ao crescimento demográfico, ao tamanho da população. E esses autores falam o seguinte para nós: olha, não existe um ambiente amazônico, ele não é uma coisa que é fixa, né? A gente tem evidências no presente de que os povos contemporâneos modificam constantemente esses ambientes. Então essas ideias do determinismo ambiental, de acordo com esses autores, elas estão erradas, elas não têm uma base conceitual. E isso levantava a bola para a gente, dizendo, olha, a gente vê isso acontecer no presente, né? Será que no passado foi assim também? Então essa ideia de, né, trabalhar com o que a gente chama de ecologia histórica, né, ela deu para nós essa, digamos assim, essa grande base conceitual. E vem, paralelamente a isso, essa ideia, tem uma coisa importante que aconteceu nessa época também, foi que alguns autores começaram a reler os primeiros cronistas europeus que passaram pela Amazônia. E esses primeiros viajantes dos séculos XVI e XVII, eles descrevem uma Amazônia que está cheia de gente por toda parte. Então essa ideia de limitação ambiental impondo, né, um teto para o crescimento demográfico, a documentação histórica do início do período colonial também não apoiava isso. Então tinha um monte de coisa que vinha mais ou menos na paralela, digamos assim, evidências, né, uma questão conceitual, mas dados históricos também, e essa questão de olhar para a arqueologia como história dos povos indígenas. Tudo isso começou criou uma base muito interessante para a gente poder ir a campo. Imaginem vocês, quando eu fiz meu doutorado comecei em 89, na década de 90, era maravilhoso, assim, porque era uma coisa quase messiânica, né? Porque a gente tinha um monte de questão, de problema, a gente tinha herdado uma série de questões de pesquisa que foram colocadas anteriormente, até por pessoas com as quais a gente não concordava, mas as pessoas formularam problemas de pesquisa, hipóteses, que demandavam um teste arqueológico. Então foi uma época muito legal, ainda é até hoje. Mas até hoje acho que até mais legal, mas era uma época muito interessante para se fazer arqueologia, porque a gente tinha uma espécie de missão quase, né? Uma coisa problema para resolver. Então foi uma outra coisa que eu acho, eu estou falando de maneira meio desordenada aqui, né? Mas uma outra coisa que foi interessante foi o final da ditadura no Brasil, né? Isso abriu, quem viveu eu peguei só o final desse processo, né? Mas a reconquista da democracia, né? Tudo isso dava para nós uma ideia de que a gente podia reconquistar uma ciência, né? Fazer uma ciência arqueológica com uma cara que fosse brasileira, mas muito bem embasada teoricamente, que pudesse conversar de igual para igual com os nossos colegas, né, de outros lugares do mundo. Quer dizer, essa ideia, essa perspectiva de otimismo que a transição para a democracia deu para nós, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que valorizar até hoje, né? Na minha área, eu acho que a gente pode falar com uma boa margem de segurança, primeiro, que a arqueologia no Brasil em geral, não só na Amazônia, ela cresceu muito nos últimos 30 anos, né? E, assim,
E eu acho que esse crescimento, uma boa parte resulta de políticas de fomento, né? Primeiramente, né, como eu já mencionei anteriormente, né, o CNPq nos anos 90 identificou a arqueologia como uma área prioritária e concedeu bolsas de doutorado no exterior para um grupo de arqueólogos da minha geração, arqueólogos e arqueólogas. Essas pessoas todas voltaram para o Brasil e foram formar gente, fazer pesquisa e estão aí até hoje. Algumas, infelizmente, já faleceram, mas assim, estão ativas. Então isso teve um impacto muito importante. Aqui em São Paulo, eu costumo até brincar com os meus orientandos e orientandas, né? Porque muitos não são daqui, ou depois que se formam vão trabalhar em outros lugares, né? E eles vivem durante os que têm, a maioria tem bolsa da FAPESP, passam essa fase lá da pós-graduação meio que meio mimados, assim, né? Porque tem dinheiro, vai pro campo, faz um monte de coisa, dá para fazer tudo. E aí depois, quando saem daqui de São Paulo, às vezes meio que caem na real, porque infelizmente a gente não tem uma estrutura de fomento no nível estadual, pelo menos, nos outros estados da federação, tão sofisticada como a da FAPESP. A gente tem fundações de amparo, a FAPEAM, por exemplo, do Amazonas, já trabalhei com recursos, é uma fundação muito boa, a FAPESPA no Pará, mas em nenhum estado do Brasil, eu queria que não fosse assim, não estou dizendo, eu acho que a gente tem que, seria importante se isso mudasse, né? Mas por uma série de razões, nenhum estado do Brasil tem uma FAP que tem condições, né? Tem autonomia para gerir os seus recursos e os gere de maneira independente, né, sem intervenção direta do Poder Executivo, como a FAPESP faz. E eu trabalho muito, por causa da minha formação lá no exterior, né, eu sempre trabalho com colegas, a vida inteira, com colegas estrangeiros, né, Estados Unidos, da Europa, e as pessoas não acreditam, assim, como, né, elas ficam, quando elas entendem melhor como as coisas funcionam, né, o financiamento da FAPESP, todo mundo fica super bem impressionado, porque de fato a FAPESP é uma conquista para nós. Eu fiz essa conta para a conferência que eu dei lá, eu acho que eu tenho 47 auxílios entre bolsas, né, auxílios, projetos temáticos, pós-docs, essas coisas todas ao longo desse tempo. Eu tenho até hoje fontes de financiamento que vêm de outras agências também, além da FAPESP, mas isso faz uma diferença muito grande, né? E o que eu tento fazer até hoje, essa ideia de trabalhar em rede, né? Eu cultivo essas redes de parceria com os meus ex-orientandas e orientandos. A gente trabalha muito juntos até hoje. E muitos deles não estão mais aqui em São Paulo, né? Mas eu procuro utilizar essa mesma lógica de trabalhar junto, pensar num guarda-chuva conceitual e pesquisas mais focadas, eu tento reproduzir agora com elas e eles e suas alunas e alunos nos lugares onde eles vivem. Então a gente consegue, por exemplo, eu tenho um ex-orientando meu que hoje em dia é professor na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, o Fernando Almeida. Fez doutorado e mestrado aqui, Bolsa FAPESP, é um excelente arqueólogo. O Fernando fez doutorado dele em Rondônia. A gente continua trabalhando juntos em Rondônia, fazemos campos em Rondônia com financiamento da FAPESP. Ele tem orientandos agora lá na UERJ que estão trabalhando com cerâmicas arqueológicas que a gente escavou desses sítios lá em Rondônia com recursos da FAPESP. Então, essas alunas e alunos estão fazendo suas iniciações científicas. Isso é uma maneira que a gente tem também de fomentar, ajudar, né? Não ajudar não, porque parece muito paternalista, né? Mas construir laços de colaboração muito importantes com essas instituições irmãs da gente, como é o caso da UERJ lá no Rio de Janeiro. Então eu tento sempre manter essa lógica funcionando, usar no bom sentido essa possibilidade de contar com recursos da FAPESP e desenhar os projetos de tal maneira que essas parcerias que se construíram ao longo do tempo, muito por causa da FAPESP, elas reproduzam mesmo que essas pessoas já não estejam mais aqui em São Paulo. Eu acho que isso funciona muito bem. Mas eu acho que a arqueologia hoje ela nunca foi tão interessante como um campo de conhecimento como ela é hoje em dia. E eu acho que é por duas razões. Isso não é só no Brasil nem na Amazônia. Eu acho que a Amazônia faz parte desse diálogo, mas é um fenômeno meio global, né? Eu diria que por duas razões, pensando já no caso aqui do Brasil. Mas isso vale, né? É um movimento internacional essa primeira. A gente tem hoje em dia que o aporte de técnicas analíticas muito sofisticadas que vêm de outros campos do conhecimento. Por exemplo, DNA. DNA antigo revolucionou a arqueologia, está revolucionando a arqueologia. O uso de LiDAR, que essa possibilidade de usar, né, de fazer levantamentos usando uma espécie de radar em áreas cobertas por floresta para ver estruturas arqueológicas embaixo da copa das árvores. Isso está revolucionando a arqueologia. O uso o que a gente chama de química isotópica, isótopos de carbono, oxigênio, nitrogênio, análise de materiais retirados, né, dos fragmentos ósseos que são microscópicos, né, nos falam sobre dieta, sobre mobilidade, migrações no passado, coisas que eram muito hipotéticas, especulativas antes. A gente tem uma resposta baseada no aporte dessas ciências, né,
dessas técnicas que vêm das ciências naturais, né? E tem outros exemplos, quer dizer, essa combinação, esse uso desse tipo de tecnologia, ela está revolucionando a arqueologia de uma maneira impressionante. Ao mesmo tempo, tem uma outra coisa que é isso é uma coisa mais brasileira, essa segunda parte, que é o quê? É a presença cada vez mais na educação superior e na pós-graduação, e acho que daqui a pouco também no ensino, na sala de aula, de professoras e professores indígenas, quilombolas, né? De coletivos que nunca tiveram acesso à educação superior tradicionalmente aqui no Brasil. Esse movimento, ele cria, não é só uma questão é uma questão fundamental de justiça, eu acho, né? De justiça social, né? Mas ele também provoca uma mudança teórica, né? Eu acho, epistemológica, porque são populações, coletivos que têm uma outra vivência, que vêm de uma prática na sua vida que é anterior à arqueologia, mas que está muito ligado ao que a gente chama de registro arqueológico. E eu acho que isso está começando a acontecer agora aqui no Brasil. A gente está recebendo aqui na pós-graduação alunas e alunos indígenas que estão se formando em arqueologia. Isso acontece na UFMG também, né? E outras universidades brasileiras, não é só aqui na USP, né? Daqui a pouco essas pessoas vão terminar o doutorado e vão se apresentar em concursos, né? A gente tem políticas de ação afirmativa que criam condições de competição que acho que são mais justas para essas candidatas e candidatos. Então, assim, a hora que isso já está acontecendo, a gente já tem um pensamento filosófico e teórico indígena, produzido por autores indígenas, né? Ailton Krenak, né? O Davi Kopenawa, né? Tem a Franci Baniwa, né? Tem um monte de gente, pensadores e pensadoras indígenas, já estão fazendo uma contribuição filosófica, né? Teórica, conceitual. E a arqueologia ela já se beneficia, ela se enriquece muito a partir do diálogo com essa tradição intelectual. E o que eu acho que vai acontecer agora, a próxima coisa que eu vejo acontecer, que eu acho que vai ser muito interessante, vai ser essas arqueólogas e arqueólogos indígenas, e quilombolas, e caboclos, ribeirinhos, ocuparem espaços acadêmicos e conseguirem fazer uma combinação que eu acho que pode ser muito interessante entre esses procedimentos técnicos, né? E aí, de novo, São Paulo é muito legal, a FAPESP, porque a gente tem um laboratório de DNA aqui no MAI, por exemplo, né? Que acho que é o único que tem na América do Sul, com recursos da FAPESP. Então isso, né? Imagina a gente ter uma arqueóloga, uma bioarqueóloga indígena, trabalhando, usando essas técnicas, mas com questões teóricas e políticas, em última análise, que vêm da sua própria vivência e da sua prática como, né, estudante, depois cientista. Isso pode ser, acho que isso vai ter consequências revolucionárias para a arqueologia. E eu vejo isso, eu acho que a gente está no limiar desse momento agora. E eu também vejo, eu acho muito interessante, eu vejo que a FAPESP, ela talvez seja uma coisa boa, né? Ela é uma instituição conservadora, no sentido de que tudo que ela faz é muito bem pensado, discutido, né? Por isso que ela consegue administrar bem seus recursos e ter bastante dinheiro em caixa, né? Mas eu sinto que a FAPESP está se abrindo também para essas práticas de produção de conhecimento menos hegemônicas, né? mais horizontais, né? E isso pode ser, eu acho que isso vai ter uma consequência muito favorável, muito importante para a arqueologia. Então, apesar do mundo a gente olhar para o mundo e ficar meio pessimista, né? Quando eu olho para a arqueologia, eu falo, puxa, ela nunca foi tão interessante como ela é agora, e as possibilidades são maravilhosas, eu acho, para os próximos anos, né? E tem grupos indígenas que até hoje não querem arqueologia, eles não querem que ninguém mexa nas coisas deles, né? Então, assim, tudo isso são questões assim, concretas, né? Que colocam desafios para a gente. A gente vai ter que... Como é que a gente faz? Qual que vai ser a nossa prática? Qual que é o nosso papel, né? Quais são as alianças que a gente vai construir? É com a ciência, com essa categoria com C maiúsculo, é com os povos, com as populações tradicionais, né? Eu acho que essa conversa, mais do que conversa, né? Essa abertura para dividir a autoria, né? Com as populações tradicionais, ela é fundamental, mas pode ser que ela... Por exemplo, eu tenho um projeto que não é financiado pela FAPESP, né? Que é um dinheiro da National Geographic, para fazer sobrevoos de LiDAR em áreas que estão ameaçadas da Amazônia brasileira e registrar sítios arqueológicos. Uma das áreas que a gente ia fazer sobrevoo era o Alto Xingu, que está cheio de sítio arqueológico, tem um trabalho muito antigo, né? Mas depois de vários meses conversando, indo e voltando, a gente achou melhor que não... Né? Em parceria com os nossos companheiros lá do Xingu, dizendo, olha, talvez não seja melhor fazer ainda. Eles não sabem se eles querem que esse tipo de informação, que é tão importante para eles, os lugares sagrados, por exemplo, seja divulgada, né? É muito comum hoje em dia, a gente tem esses editais, né, de fomento, principalmente no exterior,
que fala assim, olha, acesso público, né? Todo material que for produzido vai ser de acesso público. Mas tem populações tradicionais que não querem que aquele conhecimento, que aquele canto relacionado à produção, sei lá, né, desse vaso de cerâmica, tem um canto que está relacionado. E às vezes aquilo não é para ser divulgado, aquilo é conhecimento né, exclusivo de quem está relacionado àquele processo criativo, entendeu? Então, de tornar o acesso público. Minha amiga Bruna Rocha fala isso, ela é professora lá em Santarém. Ela tem razão. Às vezes é uma ideia bem intencionada, mas reforça uma vez mais uma perspectiva colonialista, né? Porque aí se você torna um acesso público, o cara que mora lá no interior do Pará, às vezes não tem acesso à internet, ele não consegue ouvir aquele canto, né? Às vezes é o descendente daquela pessoa que gravou aquilo. Enquanto que o estudante aqui em São Paulo, não falei no exterior, tem internet, aqui na USP, vai lá, abre e faz uma pesquisa baseada naquele tipo de informação, às vezes cujo acesso, por uma questão de deficiência, falta de grana mesmo, não é permitido a quem mora no local onde aquele dado foi coletado. Então, assim, são novas questões. Às vezes a gente vem cheio de boas intenções, mas percebe que é exatamente o oposto do que a gente acha que é interessante ou não. Questões como autoria, no processo de produção de conhecimento, né, compartilhamento, tudo isso é um campo novo que a gente tem que explorar. E eu acredito que a gente tem que aprender tateando, tentativa e erro, né, para ver como é que a gente consegue construir essas novas práticas, né? Mas isso, eu acho que tudo isso é um processo de produção de conhecimento. Acho que não é tempo desperdiçado. Eu acho que isso é conhecimento que está sendo produzido para fazer uma ciência que pode ser mais justa, né? E mais significativa para todo mundo. Isso é importante, na minha opinião. A minha trajetória acadêmica ela é meio bem linear, assim, na verdade, né? Eu tive a sorte, sempre quis ser arqueólogo, desde moleque. A arqueóloga Niede Guidon, que é tão importante, né? Ela é prima de um grande amigo do meu pai. Então, antes de entrar na faculdade, eu já sabia da Niede, fui ver uma palestra dela na Aliança Francesa. Eu estava no segundo colegial, em 81. Então, assim, eu já sabia que existia arqueologia e que a arqueologia era uma possibilidade, né? E eu resolvi, né, fiz história, fiz um ano de direito também, fazia história aqui na USP, direito na PUC, fiz as duas durante um ano. Eu conversava com a minha família, meu pai dizia, você é louco, arqueologia, imagina. Fiz um ano de direito para tentar, né? Mas eu vi que eu queria comecei a estagiar logo no primeiro ano, do primeiro mês da graduação, com arqueologia, foi em março de 83. E fiquei nessa até hoje, né? Me formei aqui na USP, eu tinha interesse em Amazônia, um interesse que era além da arqueologia, né? Então, quando eu fui para a Amazônia de ônibus, eu peguei um ônibus, fui para Belém quando eu tinha 18 anos, para conhecer a Ilha de Marajó. Então, tinha essa coisa de querer. Aí um dia eu percebi que dava para fazer arqueologia na Amazônia. Aí, né, fui aprendendo, aí morei em Belém, depois eu eu queria trabalhar em Rondônia no meu doutorado, andei por Rondônia, em 88, também fui de ônibus para Rondônia, fiquei 2 meses andando por Rondônia. Naquela época, Rondônia era muito violento, era aquela época da fronteira, muita briga, muito tiroteio, né? E essa fronteira ela vai indo, né? Hoje em dia a Rondônia está mais calma, assim. E aí eu falei, não, aqui é muito barra pesada para fazer doutorado. Ganhei bolsa de CNPq, fui para os Estados Unidos, fiz meu doutorado no Alto Rio Negro, né? Trabalhei. Foi uma experiência maravilhosa na região do Alto Rio Negro, ali, São Gabriel, ao norte, para cima de São Gabriel da Cachoeira mesmo. É isso, as coisas. Eu conheci um grande amigo meu, que até hoje a gente é muito amigo, o Michael Heckenberger, que é um arqueólogo americano que trabalha aqui no Brasil desde 92. O Mike e eu, a gente fazia doutorado na mesma época nos Estados Unidos, em universidades diferentes. A gente se conheceu um dia num congresso de arqueologia, ficamos super amigos. Graças a ele, a gente começou um projeto em 95 no Amazonas, o projeto Amazonas Central. Em 97, a gente conseguiu dinheiro em 95, em 97 e em 99. Eu consegui meu primeiro auxílio FAPESP para trabalhar nesse projeto. Aí eu tive vários auxílios, tive temático, um monte de auxílio, um monte de bolsa de aluno. Trabalhei 15 anos nessa região. E é isso, assim, né? Entrei na USP como técnico em 87, né? Eu tive muita, acho que o IMAI não existia ainda, né? Entrei no Instituto de Pré-História. O IMAI foi criado, esse IMAI que a gente conhece hoje foi criado em 89. Na verdade, eu acho que eu tive muita sorte em vários aspectos, assim, porque, por exemplo, quando eu ganhei minha bolsa de doutorado, em 89, para o CNPq, eu já tinha um emprego como técnico, né? A USP me deu um afastamento, acreditou na minha... Né, apostou em mim, né? E eu passei quase 3 anos fora, estudando, voltei para cá, né, escrevi meu doutorado aqui, e depois voltei para defender, mas assim, eu me beneficiei muito do apoio que eu tive, né, da universidade pública, seja através
né, do curso que eu fiz na graduação, que é um curso gratuito e livre, curso de História, mas também trabalhando aqui na USP, né, eu fui contratado em 87, nós estamos em 2024, né? São acho que 37 anos que eu vou fazer, que eu estou aqui já, né? Então, sempre tive uma base, o MAI sempre me deu essa base, sempre me deu muita segurança para poder viajar, ir para campo. Ao mesmo tempo, por nós sermos um museu e não um departamento, a gente tem que dar aula aqui também, a gente tem uma pós-graduação, mas a nossa carga didática ela é um pouco menor. A gente dá bastante aula aqui também, mas a gente consegue organizar a nossa carga didática de maneira diferente dos nossos colegas que estão nos departamentos. Então, sempre pude ir muito para o campo, né? Passar longas temporadas no campo. Isso tudo foi muito... Estar aqui no museu, no MAI, foi uma coisa que me deu muito essa liberdade, essa segurança, né? De poder me dedicar. Porque, assim, a arqueologia depende muito... Essas ciências mais empíricas, assim, elas dependem muito ou de você estar no laboratório o tempo inteiro, né? Ou, no caso da arqueologia, de você ir para campo, né? É claro que a gente sempre coleta mais do que a gente pode, a gente demora muito mais para analisar do que coletar. Mas eu vejo, às vezes é coisa mais, você vê colegas que já não vão mais, que estão em outra, cada um na sua, não estou julgando ninguém aqui. Mas eu acho que assim, essa capacidade de voltar sempre ao campo, ela é muito importante. Ela vai refrescando, digamos assim, a nossa capacidade crítica, né? E tá no MAI, tá na USP, tá no MAI e ter a FAPESP, né? Isso me deu é uma combinação muito, muito feliz, que me deu essa liberdade e me deu recursos, né? Me deu condições de manter viva essa presença no campo. Eu gosto muito de fazer trabalho de campo, né? Eu estava no campo agora, em fevereiro. O ano passado foi o primeiro ano que eu não fui a campo em mais de 20 anos, porque eu estava com o diretor aqui do museu e não pude, por série de razões, não pude me afastar, mas eu acho que eu, particularmente, sou um arqueólogo que gosta muito de fazer pesquisa de campo. E, de novo, estar aqui e ter esse apoio da FAPESP tem sido muito importante por causa disso, né? Então, assim, acho que eu dei muita sorte. Eu estava ali, né? Tudo bem, você tem que estar na frente do gol para chutar a bola dentro, né? Mas eu acho que também, por uma série de razões, coisas que foram acontecendo, que foram, né? Que eu confiei também que as coisas iam acontecer, porque você vai meio acreditando que vai dar certo e as coisas vão, né? Elas vão acontecendo, assim. Então, né? Agradeço, tenho muita gratidão à FAPESP e à USP por ter tido essa liberdade para trabalhar e recursos para fazer o que eu quis fazer mesmo ao longo do tempo, né? Quando a gente faz campo em arqueologia lá na Amazônia, no meu caso, é muito raro você estar sozinho num lugar no meio do mato, né? Você geralmente está em alguma comunidade. Agora, por exemplo, lá em Rondônia, a gente tem um projeto que é apoiado pela FAPESP, onde a gente mora num barco, porque não tem nada perto. E esse sítio ele fica numa área de acesso difícil, então a gente tem que alugar um barco e a gente fica morando num barco durante um mês. Eu já não consigo ficar um mês inteiro no campo, mas pelo menos 15 dias. Isso é uma estrutura super complexa, porque você tem que alugar o barco, são esses barcos grandes, né? Você bota 20, 25 pessoas para viver nesse barco, tem o cara que pilota o barco, tem o mecânico, tem a cozinheira, né? Então é uma logística, você tem que chegar até o barco, né? Esse lugar, por exemplo, a gente vai até Porto Velho de avião, a gente pega um ônibus, são 12 horas de viagem até São Francisco do Guaporé, a gente pega um caminhão em São Francisco, vai até o Rio Guaporé, no Guaporé a gente pega o barco, e se você tiver de lancha, você vai, sei lá, 6 horas de viagem na lancha. Se você tiver no barco já para sair, o barcão que está todo mundo, às vezes são 2 dias de viagem. Não tem internet, não tem o Instagram, o WhatsApp, nada disso. Então, assim, eu adoro fazer esse tipo de coisa, né? Porque uma coisa legal do trabalho de campo arqueológico é que ele é um trabalho braçal. Você tem que trabalhar mesmo, né? Cavar, segurar, carregar balde, né? Eu acho legal fazer isso. Eu tento dar o exemplo para os meus alunos e alunas quando eu estou no campo. Eu sou um cara que, claro que eu sou mais velho que eles, né? Mas eu faço um monte de coisa que eu acho que a gente tem que ser capaz de fazer. A gente não pode pedir para alguém fazer alguma coisa. Se você tiver a capacidade de fazer, você tem que fazer também, né? Então, eu acho importante isso. Eu gosto dessa questão do trabalho braçal. Mas é muito legal também a questão, é um trabalho intelectual também, né? Porque quando você está escavando um sítio, às vezes, se você não prestar atenção no que você estiver fazendo ali, você vai destruir aquele registro e ele vai estar destruído para sempre. Então, você tem que estar ligado. É trabalho braçal, mas também é trabalho intelectual.
E essa coisa de dormir na rede à noite é uma delícia, né? 7h30 da noite, esse campo do barco, eu tinha vergonha de dormir às 7 da noite. Eu falo, gente, vou esperar até às 7h30, porque eu tenho vergonha de ir para a rede às 7 da noite. 7h30 você está na rede, assim, aquele sono dos justos, assim, pesado, você acorda cedo. Eu acho que isso é muito essa coisa. Agora eu estava no campo, lá no Acre, em Rondônia, também no outro lugar de Rondônia, divisa com o Acre, pegamos um temporal, andando na chuva, no meio do mato. É um desafio, né? Mas assim, não é nem a questão da aventura, mas é a questão de você sentir que você está vivo, o seu corpo está lá, está respondendo, né? Isso é muito legal, esse trabalho físico, o trabalho intelectual. Eu gosto muito, eu acho que cada um é do seu jeito, não é todo mundo que gosta, nem acho que tem que ser assim para todo mundo. Mas no meu caso, eu trabalho na região amazônica e eu gosto de calor, eu gosto da comida, me sinto bem no ambiente tropical, né? Úmido assim. Meu metabolismo funciona bem nesse tipo de contexto. Então, para mim, não é um sacrifício, assim, né? Eu gosto dessa experiência, é uma experiência física, mas sensorial também, de fazer o trabalho de campo, visceral. Isso é muito legal, né? Vai cada um do seu jeito, né? Mas no meu caso... Então o campo é fundamental, eu acho. E custa caro.